Bom, pessoal, um outro assunto muito importante são os trabalhos em turno. Hoje, no Brasil, 1/5 da população, 20% da população trabalha em turno. Em turno matutino, aquele turno que começa às 4 da manhã, em turno noturno, em escalas que vão variar, épocas noturnos, épocas diurnos, quer dizer, isso gera uma desregulação completa desse ritmo biológico. Entenda que o nosso corpo, ele tem hormônios que dizem o seguinte, olha só, agora é hora de se preparar para dormir. Aí o dia vai amanhecendo, outros hormônios começam a aumentar sua concentração no corpo, dizendo, olha, agora é hora de acordar. Então imagine que o seu corpo está se preparando para dormir e você está saindo da sua casa para trabalhar. Então, o trabalho em turno é realmente um grande desafio. Esses suplementos de salário por insalubridade, às vezes, não valem o que efetivamente o corpo vai sentir. Muitas pessoas que trabalham em turno por anos, de repente eles passam, ou se aposentam ou passam a turnos daquele horário comercial de trabalho, 8 às 6 da tarde, e aí buscam ajuda porque, olha, eu posso dormir, meu ambiente é totalmente confortável para o sono e eu não consigo mais dormir por uma desregulação deste ritmo biológico. Seu corpo não sabe mais se é dia ou se é noite. Mesmo que você durma o mesmo tempo total de sono da noite, quer dizer, 7 horas, 8 horas de noite, eu durmo 8 horas durante o dia, esse sono não é igual. Por quê? Exatamente por isso. Imagine que eu tenho um hormônio, um corticoide endógeno que a gente produz durante o dia, que à noite ele está com a concentração muito baixa e você está dormindo com essa concentração elevada. Então existe uma dificuldade. O que acontece mesmo é que a gente dorme numa restrição de sono, dorme-se menos durante o dia e dorme-se também de uma maneira bifásica ou polifásica. É muito comum o indivíduo que vem do trabalho em turno cochilar um pouco de manhã e depois cochilar um pouquinho antes do próximo turno, né, para que ele esteja mais descansado para o próximo turno. São até dicas que a gente oferece para as pessoas, né, como consultoria no trabalho em turno. E um outro problema muito sério é o problema social, porque imagine, a família tem que ficar em silêncio em casa durante o dia porque o ente querido está dormindo porque ele trabalhou na madrugada. Esse indivíduo não tem final de semana, esse indivíduo não tem vida social, esse indivíduo não participa da rotina da família. Então, é uma sociedade 24/7, sim. Hoje, o dia, né, as pessoas trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se a gente olha a Terra pelo satélite, a gente não sabe mais o que é dia e o que é noite. Tamanha a luminosidade das cidades, dos países desenvolvidos. E o que essa privação crônica de sono, por insônia, por trabalho em turno, por voluntariado, quer dizer, eu cada vez durmo mais tarde, tenho tripla jornada, acordo mais cedo porque tenho trânsito, porque tenho que levar o filho para a escola. Existe a preocupação hoje, né, com a violência, as preocupações próprias, né? Também a gente tem uma pesquisa mostrando que o que tira o sono do brasileiro? 3 situações principais: falta de dinheiro, problemas conjugais e problema de saúde na família, quer dizer, algum ente querido com alguma doença. Então isso faz com que quando você vai deitar você não tem sono. E aí no dia seguinte a gente tem efeitos em curto prazo e em médio prazo. Em curto prazo tá aí, ó, mudança no humor, depressão, redução da atenção, da concentração, alteração de reflexo, tempo de reação. Existe uma avaliação que é feita com motoristas, né? O tempo de reação de um freio, de uma virada para não causar um acidente, esse tempo de reação é retardado. Alteração da memória, né? Aquela memória de trabalho.
onde é que eu botei esse documento, onde é que eu parei meu carro, a gente fica com esse lapso de memória. Você não consegue argumentar, você não consegue tomar decisão, o raciocínio não fica rápido. Quer dizer, isso aí é muito o imediato, né, o curto prazo. Mas a gente também tem problemas em longo prazo. Além disso, a privação de sono pode gerar sonolência. A privação de sono pode gerar acidentes. Quando eu falo acidente, não é só acidente de trânsito, não. Por exemplo, acidentes domésticos. Eu estou ali na cozinha cortando um legume, cortando uma faca, uma carne. O que pode acontecer? Nesse momento, pelo fato de eu ter dormido mal, de eu estar em privação de sono, a chance de eu me cortar é muito grande. Se eu trabalho com números, se eu trabalho com dinheiro, a chance de eu contar errado, de eu errar um troco, é muito grande. E, logicamente, os acidentes no trânsito também são muito frequentes. A gente fala muito e deve falar, né, do álcool no volante, álcool e volante não combinam, mas a primeira causa de acidentes no trânsito é a imprudência, a segunda causa é o álcool e a terceira causa ali pertinho é a sonolência. As pessoas dirigem sonolentas. Existe uma pesquisa que mostra que 50% das pessoas estão com sono no volante. Se param 4 pessoas num sinal, uma vai cochilar nesse sinal. Então, olha a temeridade. Uma outra pesquisa interessante mostra aquele indivíduo, por exemplo, que acordou às 6 horas da manhã na sexta-feira, que iria dormir às 10 da noite. E ele não vai dormir. Ele vai sair para jantar, para encontrar os amigos, mas ele não bebeu. Quando ele volta para casa dirigindo às 2, 3 horas da manhã, ele tem mais chance de acidente do que aquele indivíduo que não está em privação de sono e tomou 2 copos de cerveja, por exemplo. Então, esse indivíduo está mais bêbado de sono. Isso é um fato, isso existe. E isso não é avaliado. Então as pessoas também têm que ter essa consciência. Eu estou muito cansado, estou muito sonolento, não vou levar o carro para casa, porque isso gera acidentes também. Bom, e aí? E em médio e longo prazo? A privação de sono gera algum problema? Vocês acham que gera algum problema? Sim, gente, a privação de sono pode ser causa de doença cardiovascular, de doença cerebrovascular, né? A chance de pressão alta, a chance de arritmia cardíaca, a chance de infarto do miocárdio, a chance de derrame aumenta muito. Existem muitas publicações científicas já comprovando isso. Por quê? Porque eu não estou descansando a cada noite o que eu deveria. Na hora que a gente dorme, a nossa pressão arterial cai muito, a nossa frequência cardíaca cai muito, a gente limpa estruturas, elementos cerebrais para funcionar no dia seguinte. Se eu estou cronicamente dormindo mal, isso não está acontecendo. Em algum momento, isso vai gerar uma consequência. Questão de peso. Dormir pouco ganha peso? Sim, o nosso metabolismo basal também é alterado. A gente tem proteínas, né, que são geradas durante o sono e fazem com que aumente a nossa saciedade, fazem com que diminua o nosso apetite e a gente tem um equilíbrio disso durante o dia. O que acontece se a gente dorme mal? Isso desequilibra. Então a gente tem mais fome, a gente tem menos saciedade, a gente tem mais vontade de alimentos calóricos, né? A gente tem um sistema cerebral lá de recompensa que faz com que a gente tenha mais vontade desse tipo de alimento. Isso gera o quê? Ganho de peso. Ganho de peso gera o quê? Chance de resistência à insulina, ou seja, um pré-diabetes. Além disso, a gente tem um outro transtorno de sono que é o problema respiratório quando a gente dorme, que é a apneia do sono. Então, roncar não é normal. Além disso, parar de respirar à noite tem a ver a idade. Quanto maior a idade, maior chance de parar de respirar. Peso, ganho de peso aumenta mais a circunferência do pescoço e aumenta mais a chance de ronco e de apneia. A mulher entrando na menopausa, né, sem o hormônio sexual feminino, também passa a roncar. Quer dizer, isso gera o quê? Fragmentação de sono,
privação de sono. O indivíduo até diz, não, eu durmo rápido, eu durmo a noite toda, mas a qualidade deste sono estará comprometida. Uma outra questão é dor. A dor fragmenta o sono ruim, a privação de sono, aumenta e gera dor. Então a gente entra num ciclo vicioso. Tá vendo como é importante dormir? Como é fundamental dormir para que a gente não tenha essas questões? Você, por exemplo, eu fico muito gripado, eu fico muito doente, todo mês eu tomo um antibiótico. Por que isso está acontecendo? A imunidade, né, os sistemas de defesa do corpo, eles também são produzidos durante uma noite adequada de sono. Então, se eu durmo mal, a minha imunidade vai cair e eu vou ter mais chance de ter infecções, eu vou ter mais chance de envelhecimento das células, vou ter mais chance até de morte súbita. Rapidinho, e a criança? A criança tem problema de sono? Ou só adolescente, adulto e idoso? Não, gente, a criança também tem problema de sono. 70% das crianças têm algum problema de sono. 76% dos pais mudariam algum hábito de sono nos seus filhos. Hoje em dia, o que acontece muito? Pai e mãe no mercado de trabalho, filho na creche, ou com pais, ou com acompanhantes. O que acontece à noite? Não, eu quero ficar com meu filho, eu quero brincar com meu filho. O sono da criança tem que ser aprendido, a criança tem que aprender a dormir. Se ela não dorme bem, o que vai acontecer? Ela não vai saber o que é noite, o que é dia, qual é o horário de dormir. E privação de sono na criança gera o quê? Não gera sonolência durante o dia como gera no adulto. Gera irritabilidade, mau humor, déficit de atenção, impulsividade. Quer dizer, muitas das crianças com diagnóstico do TDAH, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, podem ter uma correlação com o sono. Ou sono de má qualidade, ou privação de sono, ou apneia do sono. Quer dizer, as crianças estão ficando mais obesas, as crianças estão ficando mais enclausuradas, com mais eletrônicos, com menos atividade física, e isso gerando problema respiratório de sono. E a consequência durante o dia é o quê? Déficit de atenção, não é sonolência. Então vamos também prestar atenção nas nossas crianças. Bom, e para finalizar, eu queria dar algumas dicas para você. Dicas de como dormir melhor. Então, o que é importante? Primeiro, regularidade no horário de dormir. Então, você tem que respeitar. Se eu durmo mais ou menos nesse horário, se eu, geneticamente, prefiro dormir neste horário, respeite esse seu horário. E respeitar durante a semana e respeitar no final de semana. Aí o cochilo, é bom cochilar durante o dia? Na verdade, o adulto não precisa cochilar durante o dia. Mas se isso for um hábito na sua vida, também regular, quer dizer, todos os dias eu tiro uma siesta após o almoço. Ok, que você o faça. Agora não faça isso somente final de semana. Lembra daquilo que eu expliquei? Quer dizer, tempo acordado é que gera sono? Então, se você ou acorda meio-dia no domingo, ou tira um cochilo a tarde inteira de domingo, como é que você vai ter sono à noite do domingo para se preparar para começar a semana? Então, cochilo tem essa questão aí somente se for regular. Atividade física é fundamental, é bem-vinda, de preferência matinal, ou que você pare de fazer exercício 3 a 4 horas antes de ir dormir, porque o exercício estimula, é um excitante do sistema nervoso central. Se você tem dificuldade para dormir e faz atividade física próxima à hora de dormir, ele pode vir aí lhe atrapalhando no sono. Como os cafeinados, quer dizer, o cafezinho é muito gostoso, o cafezinho realmente gera um alerta, ele inibe uma proteína que vai se acumulando durante o dia que promove sono. Então, ele é bem-vindo, ele realmente aumenta o alerta, mas ele deve ser tomado ali depois do almoço. Aquele cafezinho 5, 6 horas da tarde pode prejudicar o seu sono, né? Os cafeinados em geral. Bom, é importante que você vá relaxando, né? O nosso cérebro, ele não funciona assim, olha, liga e desliga. Então, se você está com dificuldade para pegar no sono, umas 2 horas antes do seu horário habitual, quer dizer, eu deito às 11, umas 9 horas, é hora de você tomar um banho morno. Sim, o banho morno, a dica da vovó, ajuda, né? A queda da temperatura do corpo ajuda na promoção de sono.
Evitar todos esses eletrônicos, né, no quarto também é muito importante. E ter um ambiente agradável. Se o seu pensamento está cheio, confuso, preocupado na hora de dormir, anote num caderninho as suas obrigações, as suas preocupações, para você ir esvaziando e efetivamente você consiga ir relaxando, ir acalmando. E essa dica aí não deixe. Não leve essa quantidade de eletrônicos para o seu quarto, porque isso vai prejudicar o sono. Essa luminosidade da tela inibe aquele hormônio que eu falei, a melatonina, que é o hormônio que diz: está na hora de dormir. Ok? Muito obrigado, espero que tenham aproveitado a palestra.